Segunda-feira, muito boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Câmeras flagram furto em comércios de Cachoeiro. BR-101 é fechada e manifestantes pedem prisão de motorista bêbado que atropelou e matou mãe e filho. Bandido morto durante tentativa de assalto em Piúma é o mesmo flagrado com submetralhadora em Cachoeiro. Homem é morto a tiros no interior de Itapemirim. Acusado de homicídio é preso em Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade de hoje falando do caso do motorista que atropelou e matou mãe e filho em um ponto de ônibus há 8 dias na BR-101 em Conha. Ontem, manifestantes fecharam a rodovia e pediam justiça. As imagens são da jornalista Luciana Máximo. Manifestantes fecharam a BR-101 na manhã deste domingo em Conha, próximo ao trevo de acesso a Piúma, local onde Juliana Lacerda de Oliveira, de 39 anos, e o filho Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, morreram atropelados por um motorista bêbado no último dia 12. Os moradores da região colocaram fogo em pneus e, durante a manifestação, gritaram palavras de ordem, pedindo justiça pela morte de mãe e filho. O objetivo do protesto é chamar a atenção das autoridades e pedir a instalação de um radar e a construção de um ponto de ônibus, além da prisão do jovem de 22 anos que, bêbado, atropelou e matou Juliana e o filho Robson, que estavam à espera de um transporte para irem à igreja quando foram atropelados. Todo mundo, todo pai de família, de toda essa comunidade está revoltado, todos nós. Não é só um, é todos. Não só nós aí, pessoas que ouviram falar disso aqui, dessa questão que aconteceu. Muita revolta pelo mundo todo. E saber até que o rapaz até agora não foi preso. E saber que tem um monte de buraco nessa questão de prender ele. O carro dele era adulterado, o motor, estava bêbado. Drogado. Ele é um assassino, tem que ser preso. Eles eram pessoas maravilhosas, não tenho o que dizer. Pessoas humildes, de coração bom, que mesmo não tendo nem para eles, ajudavam as pessoas. O que vocês pedem aqui hoje é justiça. Justiça, porque a pessoa que fez isso, ela não estava em condições para dirigir e mesmo assim correu esse risco, então ele tem que pagar. E pedimos também por um radar aqui, porque aqui vivem crianças circulando, famílias circulando e aí os carros passam muito rápido aqui. Tá certo. Quem mora e trabalha na região conta que os acidentes são frequentes no local. Várias pessoas já morreram aqui, entendeu? E aqui já morreu um menininho de 7 anos, a nossa amiga Juliana. O povo está muito triste e revoltado, porque o cara estava embriagado, né? E tirou a vida de 2 pessoas, né? Inocentes. Assassino! 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 No dia do acidente, o motorista invadiu a contramão e bateu contra o ponto de ônibus, onde as vítimas aguardavam o coletivo. Populares e parentes de Juliana e Robson ficaram revoltados após constatarem que o condutor do carro havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi linchado e essas mesmas pessoas tentaram ainda invadir o pronto-socorro de Conha, para onde o rapaz foi levado para atendimento médico. Até hoje, ele não foi preso. A gente fica sem palavras. Um cara embriagado, vir em alta velocidade numa pista dessa aqui, matar uma criança inocente no ponto de ônibus. A gente só quer justiça. Só isso que a gente está querendo. Deixou a menina, né? Ele e a mãe. E ficou uma menina de 9 anos. 10 anos. A gente está querendo justiça. Por conta da manifestação, um longo congestionamento se formou na BR-101 nos 2 sentidos. A pista foi liberada depois de algumas horas após a chegada de equipes da Polícia Rodoviária Federal e Eco 101. Esse criminoso, é assim que a gente vai tratar ele, esse criminoso de 22 anos, tem muita saúde, vale a pena passar aí uns 15,
20 anos atrás às grades para refletir tudo o que fez, essa desgraça que ele fez na vida dessa família. Uma criança agora de 9 anos que vai ficar sem a mãe e sem o irmãozinho, o irmão de 7 anos. Uma mãe com o filho no ponto de ônibus para ir para a igreja, de boa ali, tranquilos, quando vem esse elemento bêbado, invade a contramão e o acostamento e atropela. É uma cena que a gente fica na cabeça da gente, uma cena que causa muita náusea na gente, muita revolta. É revoltante e mais do que justo. A população, essa comunidade, ir para as ruas, fechar, tem que fechar mesmo. Fecha a rodovia, mesmo que cause transtorno, tem que cobrar das autoridades. Porque a gente sabe, se não tiver pressão, se não tiver manifestação, a coisa fica solta. A justiça brasileira é desse jeito, é muito falha, é muito fraca. E aí permite que delinquentes como esse, que atropelou e matou, fiquem aí nas ruas e podendo cometer aí novos crimes na condução de um veículo automotor. E a mineradora Samarco, com sede em Anchieta, apresentou os resultados do primeiro ano de operação após a retomada das atividades. Durante a reunião com a imprensa foram apresentados investimentos realizados, frutos da nova fase em operação e a retomada operacional integrada das unidades de Germano em Minas Gerais e Ubu no Espírito Santo. A extração mineral é feita em Germano e para o beneficiamento o minério é bombeado pelo mineroduto que corta 26 municípios. São cerca de 400 quilômetros até chegar na unidade do Espírito Santo. Fazer uma mineração diferente e sustentável. Essa é uma das metas da mineradora, que atende aos mercados interno e externo. Seus produtos são direcionados aos principais produtores de aço na América Latina, Europa, Médio Oriente e Norte da África. A empresa se reinseriu no mercado em 2021 e totalizou a produção de 7,5 milhões de toneladas de pelotas e pallets de minério de ferro, o que corresponde a 26% de sua capacidade. Para essa retomada econômica, a empresa vem investindo pesado em novas tecnologias e vem investindo cada vez mais para diminuir os impactos ambientais. Um dos exemplos é a nova solução para a destinação de rejeitos sem a utilização de barragens. Isso começa lá na base, lá na mina, onde a gente faz um processo de extração mineral e a disposição dos rejeitos é feita de uma forma mais tecnológica, através de uma filtração a seco e o empilhamento a seco desse material. A outra parte, que é cerca de 20% desse material, é disposto em cava, em um ambiente realmente que está confinado através de rocha e minimiza os riscos e o impacto ambiental sobre o processo produtivo. São 12 discos de empelotamento na usina 4, com o maior centro de pelotização do mundo, com mais de 800 metros quadrados de produção. Daqui saem as pelotas destinadas ao mercado global. Nós embarcamos nesse ano 71 navios, então a princípio a gente está embarcando aí nessa ordem de grandeza dentro do ano. Durante a reunião também foi apresentado o programa Força Local lançado em 2020 para o fomento socioeconômico, onde estão englobados os municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma. A gente tem uma política muito forte aqui que é aproveitar a mão de obra local dos contratados. Mais de 90% deles são da região de influência direta. Então está sempre no nosso radar dar oportunidade para as comunidades que nos abrigam. Segundo o diretor de planejamento, depois do acidente em Mariana, o trabalho foi grande até chegar à retomada em 2021. A Fundação Renova tem se empenhado, eu disse lá na reunião mais cedo que a gente já indenizou mais de 350 mil pessoas, já colocou mais de 7 bilhões de reais na negociação e a gente avalia que está andando numa velocidade razoavelmente bem essas questões. Hoje a gente está operando com um forno de pelotização aqui, que é a usina 4, a mais nova, mais moderna, o maior forno do mundo. São 4 usinas de pelotização, isso está dando em torno de 7,7 milhões de toneladas produzidas esse ano. Nosso plano de retomada vê um retorno gradativo. Em 2026 a gente roda um segundo concentrador em Germano, aí vai permitir a gente rodar a pelotização número 3 aqui em Ubu. E em 2030 a gente roda o primeiro concentrador mais antigo, e aí isso permite a gente entrar com capacidade total, que são os 30 milhões de toneladas e as 2 pelotizações mais antigas operando, totalizando 4 pelotizações. A retomada econômica da Samarco, enfim,
É uma notícia muito esperada aqui no Espírito Santo, até porque a empresa representa 5% do PIB capixaba e são 22 mil empregos diretos e indiretos. Uma boa notícia também para a região sulina. E depois do intervalo, homem é assassinado a tiro no interior de Itapemirim. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais do aquinoticias.com, tanto no YouTube quanto no Facebook, e rever na hora que quiser. Também participa pelo WhatsApp 28 99991 7726. Tá na bronca? Tem um problema no seu bairro? Manda pra gente. Fez um flagrante? Manda pra gente. Teremos o maior prazer em exibir aqui no Ronda da Cidade o seu telejornal do sul do Espírito Santo. E a gente fala de violência mais uma vez. Um homem foi executado a tiro no interior de Itapemirim. Natan Rodrigues traz os detalhes pra gente. Pois é, Vanessa, um fim de semana bem violento aqui na região sul. Dessa vez foi na localidade de Garrafão, em Itapemirim, onde um homem de 30 anos foi morto após ser baleado na manhã deste sábado. O crime aconteceu na rua principal, próximo à Igreja Batista. Segundo informações, a vítima, conhecida como Wellington Santos de Oliveira, de 30 anos, era morador do bairro e muito conhecido pelo apelido de Marreco. Por volta de 5 horas da manhã, moradores contaram que ouviram um disparo bem alto de arma de fogo que atingiu a vítima na nuca. A polícia militar contou pra gente que o Wellington e um primo teriam passado a noite toda em um bar bebendo quando resolveram sair em uma motocicleta. Chegando próximo à Igreja Batista, o Wellington teria descido do veículo quando esse carro, modelo Gol branco, teria efetuado um disparo contra a vítima. A polícia já sabe quem é o autor do disparo e agora investiga para tentar prendê-lo. A polícia militar foi acionada, isolou o local até a chegada da perícia civil, que removeu o corpo e levou para o serviço médico legal aqui de Cachoeiro de Itapemirim. O Wellington já foi velado e também enterrado durante este domingo. A polícia militar também fez buscas por câmeras de videomonitoramento ali no local para tentar elucidar o crime e entender como tudo isso aconteceu. Claro, além de identificar a placa e também o suspeito de cometer esse homicídio lá na localidade de Garrafão, em Itapemirim. Wanderson, eu volto no estúdio com você. Obrigado, Natan. Mais um caso, né, de execução. Disque denúncia 181 para ajudar a polícia nas investigações. Agora, deixa eu mudar de assunto. A semana está começando com grande expectativa para o comércio e os shoppings prevêem um crescimento nas vendas de fim de ano. A pandemia foi um grande baque para o setor do varejo. Desde o início das restrições sanitárias em 2020, os shoppings, por exemplo, ficaram em torno de 100 dias sem operar. Contudo, no segundo semestre deste ano, eles já estão conseguindo recuperar o movimento. Em 2020 nós ficamos cerca de 74 dias fechados, 2021 também cerca de 18 dias, ou seja, são praticamente 90 dias com as portas fechadas em 2 anos. É um baque terrível para o varejo, como todo, principalmente para o shopping center, né? Comparando com dezembro de 2020, né? Um crescimento entre 15% e 20% aí nas vendas dos lojistas de shopping center. A gente está fazendo muita referência também a 2019, que foi um ano muito bom para o mercado de shopping, né? E a expectativa é que as vendas fiquem muito parecidas com o que se vendeu em dezembro de 2019. Rafael explica que um dos fatores que contribuiu para a recuperação do movimento e por impulsionar as vendas foi a parceria entre os shoppings e os lojistas, o que evitou lojas fechadas após o fim das restrições sanitárias. Cada shopping tratou de forma diferente o seu lojista, cada um teve a sua estratégia. Mas no montante geral, todos ajudaram, né? E que fizeram com que os shoppings chegassem bem agora no final do ano, né? Shoppings bem locados, lojistas com bastante loja aberta. Ainda de acordo com o coordenador estadual da Abrace, para os lojistas, essa é a hora de aproveitar. É o menor mês do ano, os shoppings estão todos com promoção, o lojista tem que aproveitar o que os shoppings estão oferecendo de promoção ao cliente, comunicar isso dentro da loja, aderir às promoções e aí é vender. E para aquecer ainda mais as vendas neste Natal, Rafael dá algumas dicas para os lojistas estimularem o consumo.
Motivação da equipe, né? É aproveitar o dezembro mesmo, né? Dezembro é como se tivesse 2 meses do ano, é o 13º do ano, assim, né? Então, é aproveitar mesmo, né? Incentivar a equipe, aproveitar as promoções que os shoppings estão fazendo e vender. E um homem que foi morto durante uma tentativa de roubo a uma loja de bicicletas em Piúma na última quinta-feira é o mesmo que tentou matar 2 homens no bairro Recanto, em Cachoeiro, no início do mês. Segundo a polícia, Douglas Watt Santos Crescêncio, de 25 anos, tentou assaltar uma loja de bicicletas acompanhado por um comparsa. O dono do estabelecimento reagiu e disparou contra o assaltante, que acabou sendo atingido no pescoço. Douglas correu por cerca de 120 metros, mas caiu próximo ao posto de saúde do bairro Itaputanga, em Piúma, e morreu antes do socorro chegar. Segundo a polícia, Douglas já era investigado desde o início do mês, quando tentou matar a tiros 2 traficantes rivais com uma submetralhadora caseira aqui no bairro Recanto, em Cachoeiro. No vídeo, uma das vítimas caminha tranquilamente, quando, de repente, um outro homem passa por ele correndo, alertando da perseguição, e pula o barranco. O outro homem também foge e pula o barranco mais à frente, em meio a disparos. Na fuga, um dos alvos foi baleado na mão e no rosto. Já o outro sofreu fraturas nos pés ao se jogar da rua Álvaro Ramos e cair em cima de uma laje. Essas imagens são realmente impressionantes, né? Como que as coisas são, como que é esse mundo do crime, né? Numa semana, pode colocar para mim, Tocha, o vídeo, né, no início do mês, numa semana passam esses homens aí, inclusive um com a camisa da Argentina, o pessoal na rede social comentou muito porque era num domingo e na segunda ele estava com a mesma roupa, né? O pessoal brincou que ele não toma banho, né? É o bandido sujão, bandido sujinho que não toma banho, passa armado, coloca a arma ali na cintura, ajeita essas imagens no domingo em plena luz do dia. Aí no dia seguinte, meu amigo, lá no movimento do tráfico de drogas, está ali, tranquilinho, de repente vai chegar o comparsa dele, o cachorrinho lá, meu amigo, dá linha na pipa também. Corre os 2, quase cai o cara da camisa da Argentina, o cachorro dá linha na pipa também, não tem nada a ver com a história. E esse elemento aí, ó, esse elemento com a submetralhadora, pô, coloca de novo, Tocha, essa imagem do elemento com a submetralhadora. Ele passa correndo, né, ali atrás, ele corre atrás desses 2 homens, olha lá na imagem de novo, né? Passa o cara sujinho, o bandido sujão, o traficante sujinho, tá ali. Aí o outro corre que o bicho tá pegando pro nosso lado, corre, dá linha na pipa, vai lá. Deu quase que cai. E aí, meu amigo, esses 2 aí acabaram feridos. O outro com a submetralhadora, com o trabuco pra cima. Esse valentão aí, ó, como é que é a vida do crime, o mundo do crime. Esse que tá com a arma na mão, com essa submetralhadora, é o que foi meter o assalto lá em Piúma. Pode voltar pra mim, Tocha? Lá em Piúma foi meter o assalto e aí um trabalhador, um homem de bem, conseguiu desarmá-lo, efetuou um disparo que atingiu o pescoço desse criminoso, que perdeu muito sangue, tentou fugir a pé e aí foi para a vala. Não teve para onde correr, não teve escapatória. Foi sapecado por um trabalhador. Nas mãos de vagabundo se escapou, mas acabou morrendo na mão de uma pessoa de bem. Eu sei que tem muita gente que comemora, né? É menos um bandido nas ruas. Mas agora esse comerciante pode também ter que responder processo na justiça, ter toda uma dor de cabeça. Já falei isso na semana passada, né? Não se deve reagir a assalto. Poderia ter sido o comerciante, né, que poderia ter perdido a vida, mas por sorte desse comerciante foi o bandido que morreu. Esse bandido que estava aí correndo com uma submetralhadora caseira lá no bairro Recanto, em Cachoeiro. Inclusive essa matéria do Ronda da Cidade teve uma grande repercussão pelo país, né? Uma matéria que foi assistida por 2.008.000 pessoas, internautas, assistiram essa matéria por meio das redes sociais do aquinoticias.com. É uma matéria realmente que chama a atenção, imagens impressionantes. E depois do intervalo, câmeras flagram série de furtos no comércio de Cachoeiro. A gente volta já. Você está na TV Sim Cachoeiro, canal 16.1, e esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo, o Ronda da Cidade. Conta para todo mundo, Cachoeiro e região agora tem um telejornal. O que é notícia? O que acontece aqui
o que acontece na área policial, você vai assistir na TV Sim Cachoeiro 16.1. O Ronda vai ao ar sempre ao meio-dia e às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. E preste atenção nas imagens que vamos exibir nesta reportagem. Um bandido cometeu uma sequência de furtos no comércio de Cachoeiro e câmeras registraram tudo. O homem, trajando boné e camisa azul, aparenta ser apenas mais um cliente interessado em comprar um lanche. Mas, na verdade, ele está de olho no celular que está em cima do balcão do estabelecimento, localizado no início da Avenida Beira Rio, no centro. Note que o criminoso apresenta certo nervosismo. Ele olha para um lado e para o outro, pede algo à atendente. Quando ela dá as costas, furta o aparelho e tem pressa para pagar pelo lanche. O caso foi registrado logo após as 7h30 da noite deste domingo, quando o comércio funcionava em horário especial de Natal. Em outro estabelecimento, o bandido aproveita o movimento da loja para cometer mais um crime. Ele entra no estabelecimento se passando por cliente, olha para o lado e vê que a funcionária está atendendo uma mulher e aproveita para pegar um óculos de sol que estava no mostruário e o coloca na bolsa. Toda a ação, que durou menos de 20 segundos, foi registrada por câmera de segurança. Há relatos de outros furtos praticados pelo mesmo bandido em outras lojas. Apesar dos flagrantes, o criminoso ainda não foi preso. Vamos colocar de novo a cara desse larápio, né? Esse espertalhão que cometeu uma série de furtos na noite de ontem. Ele chega ali, ó, você vê ali na região do Central de Cachoeiro, na Avenida Beira Rio, nessa lanchonete. Ele chega de boa, com a máscara, né, que já dificulta o reconhecimento, boné, uma camisa azul e uma camisa de manga por baixo. Olha para o lado, olha para o outro, mostra que realmente está nervoso. Dá para a gente perceber isso nas imagens. E aí ela está atendendo um outro cliente e ele pede alguma coisa, ele aproveita o momento que esse outro cliente sai e aí começa a conversar com ela, pedir algo que está na vitrine embaixo, só para distraí-la. Ela dá as costas, meu amigo, olha lá, o celular está na beiradinha ali, ele olha 3 vezes para ver se vai conseguir pegar. Mas no momento em que ela vai dar as costas, vai abaixar ali, ele vai, pegou o celular, já colocou no bolso. É tudo muito rápido, uma ação muito rápida, mas registrada pelas câmeras de segurança. E claro que a gente quer que você identifique esse elemento para ligar para o Disque Denúncia 181. Depois que ele pega o celular, ele tem pressa. Aí vai para outra loja, dessa vez de óculos, né? A mulher está ali sendo atendida pela funcionária, ele vai dar aquela olhada para o lado, olha só, percebeu que está sendo atendida a cliente lá, pega o óculos, dá mais uma olhadinha e de repente coloca o utensílio dentro da bolsa. É tudo muito rápido, né? O espertalhão que aproveita o momento do comércio aí, com o horário estendido, as pessoas estão indo para as ruas para comprar aquela lembrancinha, aquele presente de Natal. E é nesse momento que esses criminosos, esses surrupiadores, esses larápios aproveitam para entrar em ação. Reconheceu? É um vizinho seu? Já viu esse elemento? Disque Denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar. E um homem foi preso pela Polícia Civil por homicídio em Cachoeiro. Natan Rodrigues traz os detalhes deste caso para a gente agora. Oi, Wanderson. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa aqui de Cachoeiro de Itapemirim prendeu um homem de 46 anos suspeito de matar um jovem de 23 anos no dia 22 de novembro deste ano na localidade de São Joaquim, que é uma zona rural aqui de Cachoeiro de Itapemirim. As investigações foram iniciadas logo assim que a Polícia Civil teve conhecimento desse homicídio acontecido lá na região. No dia do crime, o rapaz e outros 2 amigos que trabalhavam juntos em uma obra, eles moravam na mesma casa, eles estavam bebendo em um bar quando a vítima resolveu ir para casa. Depois, os outros 2 suspeitos também foram para a mesma residência. Chegando lá, começaram uma discussão e um deles acabou efetuando um golpe de faca no pescoço do jovem de 23 anos, que tentou correr pelas ruas ali do bairro, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio
a óbito. Os suspeitos, logo depois, negaram que teriam efetuado esse crime, que teriam cometido esse crime para a Polícia Civil, mas as investigações mostravam que eles eram os culpados desse homicídio que aconteceu lá em São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim. A prisão do homem de 46 anos aconteceu neste último final de semana. O outro suspeito, de 42 anos, continua foragido, mas a Polícia Civil já sabe quem é. O caso agora vai seguir sob a investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa para tentar encontrar esse outro suspeito. O rapaz, o homem, de 46 anos, que foi preso no último final de semana, ele não teve a identidade revelada. Pois é, Vanessa, o desfecho dessa história que aconteceu lá em São Joaquim, no dia 22 de novembro, e em menos de um mês a polícia já conseguiu fazer a prisão de um dos suspeitos de cometer esse homicídio lá na localidade. E no quadro Fala Prefeito desta semana, o entrevistado é o prefeito de Muniz Freire, Gésy Antônio, o Dito. Ele começa a prestação de contas de seu primeiro ano de mandato, falando das ações na área de gestão e desenvolvimento. O prefeito de Muniz Freire, Gésy Antônio da Silva Júnior, o Dito, tem trabalhado para arrumar a casa e anunciar novos investimentos no município nos próximos dias. Após um ano de seu primeiro mandato, ele avalia que, apesar do ano difícil, a cidade está no caminho certo do desenvolvimento. Pegamos um município totalmente destruído, até pelas chuvas de 2020, mas que nada foi feito nesse sentido de recuperação das estradas, os maquinários todos com água no motor. Então tivemos que ir avançando aos poucos, mas graças a Deus o governador Renato Casagrande abriu as portas do município. Isso aí fez com que a gente, mesmo diante de tantos desafios, que a gente ainda pudesse avançar. Cabia a mim outra coisa a não ser organizar um município que pegamos totalmente desorganizado. E é o que eu falo, você nem na sua vida pessoal você vai avançar desorganizado, principalmente no poder público. Então foi aí que me coube a organizar. Diante das dificuldades, eu tive que cortar na própria carne, Você pega uma folha de pagamento com 60%, 63%. Trouxe para 49%, fechando aí com 48%, 49%. Então, por aí você vê que é uma organização. Mas dentro dessa organização, você sente no dia a dia que o servidor, às vezes ele vai sofrer um pouco com isso aí, mas para a gente, num futuro, avançar, Então, esse foi o principal... O carro-chefe desse ano foi organizar o município. Realmente, o prefeito Dito pegou uma cidade numa situação bem complexa, com o maquinário todo destruído por conta de enchente e também uma grande dívida que foi herdada, uma dívida de alguns milhões de reais. E quando se corta na própria carne, quando ele mesmo disse, isso acaba refletindo no dia a dia da população, mas a gente espera que esse segundo ano do seu mandato seja um ano mais próspero para a cidade de Muniz Freire. E o final de semana foi de acidentes, apreensão de drogas e homicídios aqui na região sul. Confira esses destaques agora no Giro de Notícias. Um homem foi morto a tiros dentro de um bar na rua Capitão José Vieira, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro. A vítima, identificada como Tiago Teixeira Martins, de 35 anos, foi alvejada por 2 disparos. Uma equipe do SAMU chegou a comparecer, mas a vítima já estava sem vida. Tiago tinha passagem criminal por tráfico de drogas e receptação de material. Ele era uma pessoa conhecida no bairro e tinha envolvimento com o tráfico. E um grave acidente deixou uma pessoa morta e outras 3 feridas na altura do quilômetro 29 da BR-262 em Domingos Martins. Um carro caiu da conhecida Ponte da Macumba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o capotamento aconteceu após o motorista perder o controle do veículo e capotar no local. Os feridos foram levados para os hospitais. A Polícia Militar apreendeu drogas e outros materiais em Atílio Viváqua.
Ao chegar em uma residência, o suspeito tentou fugir, mas acabou encontrado. Em uma casa, os policiais encontraram 2 revólveres, munições intactas, 13 papelotes de cocaína, 2 porções grandes de maconha, 40 pedras de crack e dinheiro. Os materiais e o suspeito foram levados para a delegacia da cidade. 4 veículos se envolveram em um acidente em um local conhecido como Curva da Morte, em Domingos Martins. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. De acordo com a PRF, um carro modelo Onix perdeu o controle na curva e ocupou a faixa contrária, colidindo frontalmente com outro veículo. Outros 2 carros que seguiam frearam atrás, mas acabaram colidindo. O motor de um dos veículos foi arremessado para fora do carro. A pista ficou interditada em ambos os sentidos para socorro, remoção dos veículos e limpeza de óleo na pista. E em Jerônimo Monteiro, um rapaz de 26 anos foi morto a tiros. 2 suspeitos com capa de chuva passaram em uma moto atirando contra o alvo. Depois, os policiais visualizaram uma motocicleta com os mesmos suspeitos passando na BR-482, no trevo que dá acesso ao município. O veículo possuía as mesmas características passadas por moradores. Durante a abordagem, os militares identificaram que a moto estava com outra placa por cima da original, amarrada com arame. Os suspeitos estavam com touca ninja por baixo do capacete e informaram que eram de Mimoso do Sul. Por causa da adulteração do veículo, direção perigosa e por terem as mesmas características dos suspeitos do homicídio, a dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional de Alegre. Realmente, final de semana bem sangrento no sul do estado, com 3 homicídios. Impressionante. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e sinoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às 7 da noite. Um forte abraço.